Sempre que eu olho a embalagem da Maisena, eu lembro daquele meme: copia, só não faz igual. Oi, designers e criativos, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês gostam muito, que é o Refazendo Embalagens, e dessa vez a gente vai trabalhar com a Maisena. Lembrando que o quadro Refazendo Embalagens tem como objetivo desenvolver um design conceitual e não comercial. É por isso que fica tão distinto da embalagem original, e é por isso que as marcas também não fazem grandes mudanças nas embalagens, porque todo o público-alvo já está acostumado com aquele produto. E isso se comprova porque a Maisena é vendida no Brasil desde 1930, então é uma marca centenária aqui pra gente. A Maisena é uma marca pertencente à Dúria e esse nome surgiu por conta da palavra maíz, que significa milho em espanhol. E a Maisena nada mais é que um amido de milho. Ao longo dos anos, a sua embalagem teve pouquíssimas mudanças. Tivemos mudanças um pouco mais consideráveis na tipografia, e ela, comercializada em outros países, tem embalagem completamente diferente daqui do Brasil. O que se mantém em todos os anos é a ilustração dos índios na extração do milho, então a gente vai manter isso no quadro Refazendo Embalagens também. Vem comigo que a gente vai desenvolver o processo criativo juntos. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a ilustração original e passar alguns traços por cima. Eu queria pegar a ilustração original, só que eu queria simplificar os desenhos, trazer apenas alguns elementos. Então eu trouxe as ocas, eu trouxe o fogo, a fumaça, o índio, né, os índios fazendo a extração do milho e também trabalhando lá no caldeirão. Então eu peguei apenas alguns elementos para que eu trouxesse essas questões da embalagem original, mas que eu não pegasse simplesmente a ilustração original e colocasse na minha embalagem. Então eu dei uma trabalhada. Fui trazendo os elementos como o círculo embaixo para que ficasse as três ilustrações separadas, só que juntas, fazer esse posicionamento, como se fosse algumas partes da ilustração original. Então eu consegui trabalhar com elas da mesma forma que elas estavam posicionadas, só trazer e aproximar um pouquinho mais. Depois eu fiz uma pintura por baixo. Vocês podem ver que o estilo de ilustração que eu segui é aquele estilo bem livre, meio doodle, meio rabiscado mesmo. A pintura ela não é perfeita, os traços não são perfeitos, porque era para ficar algo mais orgânico e também mais descontraído. Aí vocês podem perceber que na embalagem original a gente tem uma comunicação, principalmente pela parte da ilustração, com um tom clássico. E quando a gente olha para a ilustração que eu fiz, a gente já tem uma comunicação um pouco mais divertida. E aí a gente já pensa em públicos diferentes. A embalagem original já traz o público mais dona de casa, que é o público de fato que consome esse produto. E a minha embalagem já vem com um tom um pouco mais divertida, com pessoas mais jovens, que talvez não é o público ideal para a marca Maisena. Mas eu só tô fazendo essa análise, essa percepção, para vocês perceberem que nem sempre o que a gente quer fazer no nosso design realmente comunica a mensagem que deve transmitir. Mas como a gente está trabalhando num design conceitual, nada disso é problema. Depois eu fui buscar uma fonte para a palavra Maisena. Eu queria trazer uma fonte que tivesse sim uma serifa, só que uma serifa um pouco mais leve e um pouco mais, letras um pouco mais arredondadas, para que trouxesse esse ar mais divertido, que não ficasse totalmente infantil, mas que casasse também com a ilustração que eu fiz. Depois eu fiz umas pequenas alterações na fonte, para se parecer um pouco mais com a fonte original, nada que mudasse muito a fonte, mas fiz essas mudanças. Depois eu precisava diagramar as demais informações da minha embalagem. Eu coloquei o amido de milho numa fonte bem simples, sem serifa, sem muitos traços, porque a gente já tem muita personalidade na nossa embalagem. A gente já tem as ilustrações, temos a fonte da Maisena, que é bem expressiva também, então eu quis trazer uma fonte um pouco mais simples para que a gente não carregasse demais as nossas informações. Depois eu queria trazer as duas informações do painel central, que é aquela parte que está escrita receita no verso e eu acho que é bolo fofinho. Bolo fofinho com mingau, isso aí, bolo fofinho com mingau. E eu queria trazer essas duas informações para a parte superior, onde elas já estão posicionadas, só que diagramar de uma maneira diferente. Então eu resgatei a questão dos contornos, dos traços que tinha nas embalagens, que eram um pouco mais antigas, de anos anteriores, dos primeiros anos,
para resgatar esses traços mais históricos também, e também para trazer um elemento de repetição para o meu design. Então eu fiz essa repetição dos retângulos dentro da minha embalagem. Depois eu precisava resolver um pequeno problema, que era aquele espaço em branco ali. Então vocês vão poder ver que eu coloco, tiro elementos, porque aquele espaço realmente ele ficou sem preencher e ele não tá bem posicionado para ficar vazio. Então vocês podem ver que eu vou fazendo algumas alterações ao longo da minha embalagem. Se esse espaço em branco tivesse do outro lado, ficaria bom, porque o meu alinhamento ele tá para esse lado. Daí eu tive a ideia de pegar o painel lateral, onde fala as principais aplicações da maisena, e trazer essas informações para o meu painel frontal. Porque, querendo ou não, a maisena é usada para diversas aplicações, então eu acredito que seja um grande benefício desse produto e eu quis trazer esses principais usos para o painel frontal. Então eu fiz a repetição do elemento da caixa, que eu faço em outros momentos, inclusive a sombra ao fundo, e trouxe ali. Vocês podem ver que o meu design tá preto, branco, cinza, pra gente testar contraste, pra gente testar alinhamento, outros princípios de design antes de colocar as cores. Então eu coloquei bolos, mingau, molhos e sopas ali no painel frontal, e eu achei que ficou legal assim, ocupou aquele espaço em branco com uma informação que é realmente relevante para a embalagem. Depois eu trouxe a frase também, que é usada em todas as embalagens de todos os anos, que é "faz mais do que você imagina", que é o slogan da marca Maisena, e também trouxe o T, que é de alimento transgênico, para trazer um pouco mais de realismo para essa embalagem, um pouco mais comercial. Depois eu fui acrescentando as cores. Eu peguei a própria cor da imagem da embalagem que eu coloquei como referência para trabalhar, porque é um amarelo bem forte, quase que laranja, então ele fica bem destacado nessa embalagem. E depois eu fui escolhendo as cores dos destaques que eu fiz para as minhas ilustrações, porque eu apliquei cor apenas em algumas partes e eu precisava escolher cores que ficassem boas ali nessa ilustração. Vocês podem ver que eu coloco branco, mas eu achei que o branco ele destacou demais, ficou muito gritante. Então eu vim trazendo tons de amarelo diferentes e achei que ficou bem melhor. Por isso que é tão importante a gente fazer o nosso design preto, branco e cinza, porque a gente consegue fazer esses testes com as cores. Se eu tivesse feito todos esses testes antes de definir o restante da embalagem, pode ser que eu teria tido um bloqueio criativo. Então eu vou fazendo essas trocas, esses posicionamentos, essas trocas de cores e vou conseguindo definir todo o meu processo de criativo sem muita trava, sem muito bloqueio. Depois eu fiz como se fosse uma nuvem de rabisco no fundo, para contextualizar também essa ilustração e para que ficasse ambientada todas as ilustrações, porque como eu separei em 3 módulos, a Índia mexendo no milho, daí depois tem o caldeirão, tem as ocas, eu precisei dessa ambientação e das embalagens entrarem dentro do meu design também, para que tudo ficasse mais harmônico. Depois eu fui fazendo os últimos ajustes, decidi pintar o fundo ali para também fazer essa ambientação das imagens e também fiz a troca das cores, fui ajustando o alinhamento. Depois que eu termino o meu design, eu sempre faço esses pequenos ajustes para que eu consiga chegar no melhor resultado possível. Depois eu fui para o painel lateral e coloquei apenas a palavra maisena, porque como eu já tinha colocado a informação das demais aplicações da maisena, achei que ali nesse momento não precisava repetir a mesma informação. Então eu fiz essa pequena mudança da embalagem original para mim nessas informações. Dependendo da embalagem que eu refaço aqui no quadro, eu costumo replicar tudo que está no painel frontal e tudo que está no painel lateral. Mas dessa vez eu fiz dessa forma. Esse aqui ficou o meu resultado final. Como vocês podem ver, ele remete à maisena por conta da gente ter as ilustrações, ter o amarelo, aquela palavra grande, bem chamativa. Porém, se fosse para comercializar, era bem difícil por conta das questões que eu falei com vocês. Que a comunicação desse design, ela tá completamente diferente. Ela foge do clássico e traz uns elementos um pouco mais divertidos, mais alegres. Essa comunicação
pouco mais jovem. Vou mostrar pra vocês também lado a lado, que é uma coisa que vocês têm me pedido muito no Refazendo Embalagens, que é a embalagem original e a embalagem que eu trabalhei. Designer, eu te propunha você fazer essas brincadeiras também, esses testes, pegar uma embalagem, fazer uma comunicação completamente diferente, trazendo os mesmos elementos, trabalhar no design conceitual, não comercial, também é muito importante para você liberar a sua criatividade e você trabalhar com estéticas, com resultados diferentes. Deixe aqui para mim nos comentários também se tem uma maisena na sua casa, porque acredito que é um produto que está na casa de todos os brasileiros. Vou ficando por aqui, agora vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!